Hoje, quarto episódio da série Os Bastidores da Bíblia. Hoje sobre o Magnificat de Nossa Senhora. O Magnificat, a grande poesia de Maria. Então, damos boa noite a todos que estão entrando aí para participar da nossa live. A Sandra, a Rosa, a Socorro. Sejam bem-vindas. Uma boa noite a todos. Nessa noite de quinta-feira, que para nós já é tradicional, é a noite de quinta-feira, que é justamente dia de live, né? Dia de live, dia de reflexão, dia de degustação bíblica, né? Então, boa noite a todos que vão chegando, também a Ingrid, a Janaína, sejam todas bem-vindas, né? E assim vamos enchendo a sala, né? Enchendo a sala. Boa noite a todos. E deixa eu só colocar aqui. Uma boa noite. Boa noite a vocês, a Márcia também, seja bem-vinda. Uma boa noite a todas. Como vocês puderam acompanhar, eu imagino, durante a semana, algumas postagens que eu fiz, e até um vídeo também onde eu explicava a origem da palavra saber, que também tem a mesma origem da palavra sabor. Então, saber e saborear estão unidos entre si, né? E essa é a nossa proposta aqui nessas lives de quinta-feira dos Bastidores da Bíblia. Proporcionar não um curso, né? Não um conhecimento teórico, exaustivo e detalhado, porque isso nós teremos futuramente em cursos temáticos que nós vamos proporcionar. Mas aqui não. Aqui nós queremos oferecer justamente uma degustação bíblica, um assunto que tem sua importância, que tem seu interesse, mas aí queremos oferecer um aspecto, um tópico de reflexão, né? Uma degustação. É como se tivéssemos vários vinhos aqui de alta qualidade e apresentamos para cada um de vocês uma oportunidade de degustar, né? De apreciar, de saborear o saber bíblico, de saborear um pouco da palavra de Deus. Então, dou minha boa noite também à Ana Paula, à Laura, ao Padre Romilson, meu grande amigo, também a Shirley, a Sheila, também que está presente. Todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. E nessa proposta de semanalmente a gente degustar a palavra de Deus, degustar a Bíblia, é que nós vamos pouco a pouco, até mesmo sem sentir, tendo a vontade de começar a ler a Bíblia, para quem nunca leu, voltar a ler a Bíblia, quem já uma época lia com frequência, lia com constância, mas deixou por qualquer motivo, e aquele que tem o hábito de ler, de aprofundar a sua forma de ler a Bíblia, de compreender a Bíblia, porque o nosso enfoque aqui é ler a Bíblia junto com a igreja, ler a Bíblia com a igreja, como membro do povo de Deus, né? Do povo de Deus, do povo do Novo Testamento, como membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a proposta de hoje qual é? Então nós estamos hoje já dia 27 de maio, estamos terminando o mês de maio, e para terminar bem este mês de maio, vamos dedicar hoje a nossa live também à Virgem Maria, a Nossa Senhora. Vamos refletir um pouco sobre o seu cântico, o cântico de louvor de Nossa Senhora, o cântico, o hino de ação de graças de Nossa Senhora, que nós damos o nome da sua primeira palavra em latim, o Magnificat. Popularmente as pessoas falam Magnificat, né? O Magnificat de Nossa Senhora, porque é a primeira frase desse hino em latim. Magnificat anima mea Dominum. A minha alma engrandece, exalta o Senhor, né?
E por quê? Porque na segunda-feira, o último dia de maio, também é uma festa de Nossa Senhora. É a festa da visitação da Virgem Maria, aquela visita que faz Nossa Senhora à sua prima Isabel. E é justamente lá, durante essa visita a Isabel, durante a saudação que ela dá e recebe de Isabel, é que depois ela entoa esse cântico de louvor, entoa esse cântico de ação de graças, esse cântico de adoração. Então, por isso, eu achei muito oportuno dedicar a live de hoje a este cântico de Nossa Senhora. Além disso, nós vamos ter oportunidade de ver, de degustar, de saborear, ainda que um pouco, que este hino de Nossa Senhora é uma joia da Bíblia, é uma beleza. Nós poderíamos aqui falar um dia inteiro sobre este hino de Nossa Senhora, falar das suas características, das suas citações do Antigo Testamento. Nós vamos mencionar algumas delas ao longo da nossa live. Nós poderíamos também comentar cada palavra, cada frase no seu sentido, ver também como este texto de São Lucas foi comentado ao longo dos séculos, chegando até hoje, até os últimos papas e os últimos escritores cristãos, Então, para mostrar a fecundidade, a riqueza e a profundidade desse texto bíblico, deste hino de Nossa Senhora, tá certo? Continuo dando a boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E, para começar, vamos ler, Eu vou ler para vocês, quem quiser acompanhar com a sua Bíblia. Esse hino de Nossa Senhora, o Magnificat, está no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Então eu vou ler aqui. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Então, este é o hino, o texto, deste cântico da Virgem Maria. E vamos começar pelo começo, pela primeira palavra que dá nome a esse hino, Magnificat. Em latim a gente pronuncia o GN como NH, o Magnificat. Magnificat anima mea Dominum. A minha alma engrandece o Senhor. Eu queria me fixar primeiro nessa primeira palavra, nesse primeiro verbo, engrandecer. Antes de tudo, a gente tem que levar em conta, aqui, todos nós que estamos nessa live, levar em conta que este hino, este cântico de Nossa Senhora, reflete toda a sua personalidade, toda a personalidade de Maria. Então, antes de tudo, este hino, o hino do Magnificat, é o espelho da alma de Maria. Aqui nós vemos, poderíamos falar de vários elementos da vida de Maria, da espiritualidade de Maria, do caráter de Maria. Por isso, é como que um ícone, uma imagem de Maria, assim como ela é. Ela cantou a partir da vida. Ela cantou a partir da alma. A minha alma engrandece o Senhor. A minha alma. O meu espírito exulta.
a partir do espírito, a partir da alma, a partir da profundidade da sua pessoa. E quando ela pronuncia essa palavra, a minha alma engrandece, magnificat, a minha alma magnífica, engrandece, ela está falando de que grandeza? Porque se a gente notar bem o texto bíblico, Maria entoa esse canto logo depois de um louvor que sai dos lábios de Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou. E quando ela é elogiada, quando ela é louvada, ela logo eleva a sua alma a quem é verdadeiramente grande. A verdadeira, única e autêntica grandeza que é a de Deus. Então, a primeira palavra do hino já nos mostra muito bem a quem se endereça esse hino. Esse hino é voltado para Deus. A minha alma engrandece o Senhor. O Senhor, que é Deus. Kyrios. O Senhor. Então, Maria está aqui reconhecendo que Deus é grande. Esse hino não é só um hino. Esse cântico não é só um cântico, é uma oração. É uma oração em que Maria reconhece a grandeza de Deus. Mas não só reconhece. Pelo tom de todo o cântico, ela, além de reconhecer a grandeza de Deus, ela também deseja que Deus seja reconhecido como grande. Deseja que Deus seja grande na vida de toda a humanidade, na vida de cada um de nós, na vida de todos os discípulos de Cristo. Reconhece que Deus é grande. Deseja que Deus seja grande, como é na sua vida, quer que seja na vida de todos nós. E também, Maria, reconhecendo a grandeza de Deus, Maria não tem medo de que Deus seja grande. Ela abre as portas com o seu sim, quando ela disse a Deus diante do anjo: faça-se em mim segundo a vossa palavra, faça-se em mim, esse sim que ela deu, ela abre as portas à grandeza de Deus, para que Deus, que é grande, se manifeste em sua grandeza para toda a humanidade. E vamos ver o nascimento de Cristo em Belém, né? Na simplicidade de Belém, na pequenez de um bebê, a grandeza de Deus. Né? Na grandeza de Deus. O Papa Bento XVI, numa bonita homilia, ele diz o seguinte sobre Nossa Senhora que canta os louvores a Deus. Ela sabe que se Deus é grande, também nós somos grandes. É quando nos abrimos à grandeza de Deus que nós nos tornamos grandes. Por quê? Se bem pensarmos, o que foi o pecado original? Quando a gente lê o relato do pecado original, no capítulo 3 do Gênesis, né? Essencialmente o pecado original foi aceitar a proposta da serpente, a proposta do demônio, de se comeres do fruto desta árvore, sereis como deuses. Poderíamos traduzir, sereis tão grandes como Deus. Tereis a grandeza de Deus. Tereis o poder de Deus. Só que isso era uma mentira. Isso era um engano. O pecado, a falta de liberdade do homem que o faz ser escravo de si mesmo e do mal, que arranca todo o poder da autêntica liberdade dele, é uma mentira. E insere no coração do homem o medo. Como se Deus, sendo maior do que eu, sendo grande enquanto eu sou pequeno, fosse uma ameaça
à minha felicidade, ao meu desenvolvimento, à minha liberdade, ao meu crescimento. Como se, por exemplo, Deus tirasse a nossa liberdade com os seus mandamentos, com a sua palavra. Ao contrário, não é assim. Não só lembrando, então, esse trecho sobre o pecado original, no capítulo 3º do Gênesis, mas podemos voltar ao Evangelho de Lucas, capítulo 15, a famosa parábola do filho pródigo. O filho pródigo também sofria deste mesmo engano, desta mesma dúvida, desta mesma ilusão. Sair da casa do pai para ser livre. Sair da segurança, entre aspas, da casa do pai para uma aventura. E ele experimenta amargamente que fora da casa do pai não há liberdade, só há escravidão, não há alegria, só há tristeza, não há liberdade verdadeira, autêntica, há uma escravidão de si mesmo e do que há de pior nesse mundo. Então, só onde Deus é grande, o ser humano também é grande. Só onde Deus é reconhecido, honrado e louvado, o ser humano é olhado, encarado, vislumbrado, apresentado em sua grandeza, em sua bondade, em sua verdadeira realidade. É isso que nos mostra a Virgem Maria nessa primeira palavra, nesse primeiro verbo do seu hino dirigido a Deus. É a grande lição de Maria, dar espaço a Deus para Deus entrar. Dar espaço a Deus para Deus fazer sua morada, armar sua tenda em meio a nós. Então, é o que diz essa primeira palavra do hino. Magnificat anima mea Dominum. A minha alma engrandece o Senhor. Reconhece a grandeza de Deus para que eu também possa crescer. Eu fui feito por Deus para crescer. Fui criado por Deus e gerado por Deus no batismo, participando da filiação de Cristo, para crescer, para ser santo, para uma glória eterna sem fim, para uma felicidade que já começa aqui. É dessa grandeza que Nossa Senhora está falando, né? Mas vamos dar agora um outro passo. Tudo é uma degustação. Aqui poderíamos parar e ver toda a temática da grandeza, né, na Bíblia. Poderíamos também puxar para o campo da ética e da moral, ver como é que se vive essa grandeza, toda a questão da virtude da magnanimidade, a sua relação com a virtude da humildade, humildade que não é apoucamento, nem magnanimidade se confunde com orgulho, mas não. Vamos dar agora um segundo passo e dentro deste hino de Nossa Senhora, do Magnificat, vamos ver que na sua relação com a palavra de Deus, Nossa Senhora se sente em casa. Nossa Senhora se sente em casa. Se a gente se comparasse a palavra de Deus, a Bíblia, a uma casa, nós diríamos que Nossa Senhora entra pelas portas do fundo. Pela porta dos fundos, entra. Tal é a sua intimidade. Tal é a sua frequentação com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus escrita, com a palavra de Deus proclamada na liturgia de Israel, na liturgia judaica, né? Poderíamos dizer que Maria, a Virgem Maria, espiritualmente mora na palavra de Deus. Não à toa depois que pela encarnação a palavra de Deus vem habitar nela, para habitar em todos nós e para nunca mais se separar da humanidade. Então, a gente vê nesse hino que Maria, nós já tínhamos mencionado isso no segundo episódio dos Bastidores da Bíblia, quando nós vimos a atitude de Nossa Senhora de ver o que acontecia e guardar no seu coração, tentar meditar, tentar descobrir o sentido. Nós já tínhamos visto isso. Mas aqui vai ficar mais claro a intimidade de Nossa Senhora, da Virgem Maria, com a palavra de Deus. Então, ela se sentia em casa, quem tivesse essa intimidade
como ela cita, como está recheado de passagens do Antigo Testamento. Ela vivia da palavra de Deus, ela era imbuída pela palavra de Deus. Então tudo que ela falava, tudo que ela pensava, o que ela rezava, ela falava, rezava, pensava com a palavra de Deus, com as categorias da palavra de Deus. Ou seja, Maria, a Virgem Maria, mãe de Deus, é uma pessoa totalmente familiarizada com a palavra de Deus. E é essa palavra interiormente que ilumina com a sua sabedoria. Com a sua sabedoria. Então, por isso, e a partir disso, que o cântico do Magnificat é uma ocasião muito importante para nós, porque nele é como se a Virgem Maria transmitisse a nós alguns convites. Eu diria que, pelo Magnificat, Nossa Senhora nos faz 4 convites. 4 convites estão ocultos, poderíamos dizer, estão nos bastidores do Magnificat, esses 4 convites para nós. Em primeiro lugar, Maria nos convida a conhecer a palavra de Deus. É um convite que ela nos faz. Até naquela frase que ela pronuncia aos servos por ocasião das bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Ora, para fazer tudo o que ele diz, é necessário escutá-lo, é necessário conhecer a palavra dele, do Senhor, a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, convida-nos a conhecer a palavra de Deus. Segundo convite, nos convida não só a conhecer, mas a amar a palavra de Deus. A amar. Temos que pedir essa graça. Às vezes vem uma preguiça de ler a palavra de Deus, de dedicar um tempo de oração. Às vezes é difícil, às vezes não entendemos. Às vezes não queremos entender, porque às vezes a palavra é muito enfática, muito forte, porque nos toca muito. Ela nos convida então a amar a palavra de Deus. Esse é o segundo convite. Depois, já sendo como que um fruto da ação do Espírito Santo em nós, porque aqui entra o dom da sabedoria, o dom da ciência, ela nos convida a pensar com as categorias da palavra de Deus. Amar os inimigos. Amar os inimigos nasce já de como nós pensamos em relação às pessoas que nos são difíceis. Ser fiel à minha esposa, ao meu esposo, já nasce da forma como eu penso e eu encaro as dificuldades diárias da vida matrimonial. Pensar com a palavra de Deus. Isso é muito, muito importante. Muito importante para todos nós. E o último convite, como não poderia ser diferente, além de conhecer, amar e pensar, Maria nos convida a viver a palavra de Deus, a colocar em prática. Nem sempre vamos conseguir. Vamos pedir perdão, vamos recomeçar, mas a buscar, a lutar, a tentar ser um discípulo convicto de Cristo. Então esses 4 convites, Maria nos convida a conhecer, a amar, a pensar e a viver a palavra de Deus. Estamos falando da palavra de Deus e eu queria mostrar agora um pouco para vocês como esse hino do Magnificat está recheado de palavra de Deus. Ou seja, de citações ou, pelo menos, de alusões a textos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Então, vocês vão poder constatar, quem tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, pode constatar isso quando a gente pega o Magnificat, logo na borda das páginas estão as passagens paralelas, que são várias. Então, não vamos nos esquecer, a Virgem Maria canta este hino para Deus depois de chegar
na casa de Isabel, provavelmente na cidadezinha, um vilarejo próximo a Jerusalém, chamado Ain Karen, né, onde vivia Isabel com seu esposo Zacarias, os pais de João Batista. A Virgem Maria vai visitar Isabel justamente uma visita de amor, de caridade, de prestação de serviço, porque ela já é idosa, está grávida, está já no 6º mês de gravidez, então ela vai ajudar a sua parente, né? E lá, logo, vocês devem se lembrar dessa passagem, logo que a Virgem Maria chega e saúda Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo, a criança, João Batista no seio de Isabel, dá um salto, dá um pulo, ela reconhece em Maria a mãe do Senhor, a mãe de Deus, donde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu seio. Ela faz essa proclamação de fé, a mãe do meu Senhor. Então é justamente a partir daí que, e a proclamação, bem-aventurada aquela que acreditou, né, no que o Senhor disse, né? Aí que Maria entoa o seu cântico. E ela se inspira em várias passagens. A passagem principal, ou seja, a inspiração principal deste hino Magnífica é em outro hino. Um hino cantado também por outra mãe, né? É a passagem de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10, que é o famoso Cântico de Ana. Ana, a mãe de Samuel, né? A mãe de Samuel, aquela pessoa que haveria de ser a mãe, que seria a mãe de Samuel, né? um grande profeta, aquele que vai ser muito importante nessa fase do início da monarquia, né? A preparação, a unção dos reis. Então é muito importante a figura de Samuel, aquele mesmo que vai receber o chamado do Senhor quando morava com o sacerdote Eli, né? O sacerdote Eli, vocês devem se lembrar dessa passagem. Então, o Magnificat, ele é inspirado nesse cântico de Ana, né? Nesse cântico de Ana. Então, a primeira referência, se vocês lerem com calma o cântico de Ana, vocês vão ver várias semelhanças, tanto na ordem do texto, na sequência e nos temas tratados. Mas também vários salmos, né, são aqui mencionados. Então o Salmo 89, no versículo 11, no versículo 13, o Salmo 98, o Salmo 111, né, também uma passagem do Eclesiástico, né, no capítulo 33, versículo 12, né, no livro de Ben Sirac, também do profeta Abacuque, né, Abacuque, no capítulo 3, versículo 18, só para dar alguns exemplos. Então, várias passagens. Um estudo detalhado sobre o Magnificat teria que ver todas essas passagens paralelas, vendo os sentidos, e aí ver esse Magnificat de Nossa Senhora como um grande tecido, uma grande peça tecida com fios do Antigo Testamento, né? Fios de várias passagens importantes do Antigo Testamento que revelam a grandeza de Deus, a grandeza da misericórdia de Deus, a grandeza do poder de Deus. Então, vendo isso, né, esse tecido riquíssimo, né, tecido elaborado de passagens variadas do Antigo Testamento, nós temos que afirmar, o Magníficat é, em primeiro lugar, uma oração. Mas, além de uma oração, o Magníficat é uma lição sobre a oração. Sobre a oração. Aqui, a Virgem Maria faz vários tipos de oração, ou seja, várias manifestações de oração, né? Então, nós temos a manifestação da oração como adoração, o reconhecimento de que Deus é Deus, reconhecimento da grandeza de Deus, que Deus não se confunde com nenhuma de suas criaturas. Deus é o Criador, é a fonte de tudo, né? Então aí a Ingrid
está agora nos falando aí para o pessoal compartilhar a live. Então vamos compartilhar aí, você que tem essa setinha, você quer que alguém assista a live, então mande para o seu amigo, para o seu familiar, para o seu conhecido. E se vocês também tiverem algumas perguntas, podem postar aí, justamente clicar aqui onde tem a interrogação e postar aí uma pergunta no final. Eu posso responder algumas perguntas, tá bom? Com o maior prazer. Então, é uma lição de oração, uma oração de adoração, uma oração de louvor, né? De louvor, de reconhecimento da bondade e da grandeza de Deus, uma oração de ação de graças, de agradecer a Deus, não só pelo que Ele é, mas também pelo que Ele faz, né? A ação de Deus na história, né? Mas além de ser uma lição sobre a oração, também o Magnificat é uma lição sobre humildade. Nossa Senhora está numa situação única. Uma situação única na história da humanidade. Única. Ela é a mãe do Salvador. Ela tem dentro de si, né, o próprio Deus. É a criatura que recebeu no seu seio o próprio Criador. Tem um hino belo da igreja na época do Natal que diz: aquele que os céus não podem conter se fez carne no seio da Virgem Maria, né? Da Virgem Maria. Então, isso é muito, muito, muito bonito, né? Muito bonito. Então, a situação única, ela não inventa uma oração. Ela não inventa uma oração. Maria não busca a originalidade, ela busca a fidelidade. Ela sabe como rezar. Rezar a Deus com a palavra de Deus. Rezar a Deus a partir da palavra de Deus. Ela não quis ser original, diferente, singular. Quem a faz diferente, original, é Deus. Ela quer rezar com as palavras que o seu povo reza, com as palavras do povo de Deus, com as palavras de Deus, com a palavra das Escrituras. Então ela retoma as palavras dos seus antepassados na fé, o Cântico de Ana, como vimos, e tantos outros textos. Depois, além de ser uma lição de humildade, uma lição de oração, é uma lição também de consciência de quem ela é. A gente não vê em nenhum momento no cântico uma visão individualista da vida. Mesmo quando ela fala, fez em mim maravilhas, porque claro, em Maria nós temos um caso único, um caso especial, alguém especial escolhido em favor de todo o povo, em favor de toda a humanidade. Mas a Virgem Maria se manifesta aqui como consciente, totalmente consciente de ser membro do povo de Deus. Um sinal claro de uma fé autêntica. É a grande característica da oração bíblica. É a grande característica da oração judaica e da oração cristã. Tratar sempre do povo. Quando nós rezamos, nós não estamos sozinhos. Por isso a oração pública é tão importante. Por isso a oração litúrgica é tão importante. Por isso que mesmo quando eu estou no meu quarto sozinho rezando, sabendo que pela graça e pela fé estou unido a todo o povo de Deus. A todos aqueles que acreditam em Deus. Então, o orante verdadeiro nunca se esquece que faz parte de um povo. Não faz parte de uma elite. Faz parte de um povo que é destinado a crescer. Esse é o sentido da evangelização. Esse é o sentido do anúncio da Boa Nova. O orante nunca se esquece também que toda vocação, seja ela matrimonial, seja ela consagrada, seja ela sacerdotal, qualquer vocação, qualquer chamado que vem de Deus, é um chamado a servir o mesmo povo. E é isso que Nossa Senhora ensina com esse cântico. Ela fala de Abraão, ela fala do povo, ela fala das ilusões da riqueza, as ilusões do orgulho, da importância do pobre, do humilde, né? Por isso, no Magnificat, a gente vê quase que um mosaico dos grandes temas da oração bíblica.
a ação de graças pela misericórdia de Deus e sua intervenção em favor do seu povo, a adoração, a confiança humilde na grandeza de Deus. Né? E por isso, o Magnificat é um modelo de oração para todos nós. Para todos nós, para todos os cristãos. É um modelo para todos nós. São José Maria Escrivá, um santo da Igreja Católica, tem uma expressão muito bonita falando da oração do Magnífico. Como ela, como a Virgem Maria, sentiremos o desejo de cantar, de proclamar as maravilhas de Deus, para que a humanidade inteira e todos os seres participem da nossa felicidade. Um cântico de alegria, um cântico de felicidade. Então, rezar é participar dessa oração. E a igreja tem tanto isso no seu coração que faz com que todos aqueles que rezam a liturgia das horas, todos os dias, né, a oração da tarde, a oração das vésperas, que a gente chama as vésperas, sempre tem como coração o cântico do Magnífico. Se a oração da manhã, as laudes, é o cântico de Zacarias, o Benedictus, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Na oração da tarde, nós rezamos o Magnificat, Nossa Senhora. Todas as tardes, nós rezamos, a igreja inteira, no mundo inteiro, reza com as palavras da Virgem Maria. A igreja inteira se une ao cântico eterno da Virgem Maria, que continua proclamando os louvores de Deus na eternidade. Né? Então, isso é muito importante. Terminar o dia reconhecendo a grandeza de Deus. Tá certo? Então, seria um pouco isso sobre o Magnífico que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu gostaria de saber, agora, se vocês têm alguma pergunta, podem fazer alguma pergunta. Né? Alguém está falando aqui, a Loiane. Obrigado, Loiane, pela presença. Está falando estudar a Bíblia com o tempo litúrgico é muito poderoso para essa unidade também, com certeza. E eu não tenho tempo de explicar aqui, mas é tão interessante ver que é na liturgia que a igreja tomou consciência e enriqueceu a Bíblia. A Bíblia não vem antes da liturgia. Né? Basta ver os livros. Primeiro vem o lecionário, depois veio a Bíblia completa. Ou seja, o lugar primeiro e primordial do conhecimento da palavra de Deus é a celebração litúrgica. Primeiro a Santa Missa e depois também os outros sacramentos. Tá certo? A Masa também está falando aqui da confiança em Deus e amor a Deus acima de tudo. Essa intimidade de Nossa Senhora com Deus, ela nos ensina essa intimidade, com certeza. Com certeza. E aí, temos algumas perguntas? Vamos ver se alguém postou. Alguém perguntando aqui se na Bíblia tem algum outro cântico de Nossa Senhora. Não, esse é o único cântico que nós temos da Virgem Maria. Né? No Novo Testamento, claro, o gênero de hinos e de cânticos nós temos na Bíblia inteira, são vários. Basta ver que nós temos um livro só sobre isso na Bíblia, que são os Salmos. Né? Os Salmos são os cânticos do povo de Deus, com variados temas, variadas circunstâncias, também compostos durante vários momentos da história de Israel. No Novo Testamento, nós temos vários cânticos também. O Apocalipse, por exemplo, é um livro recheado de cânticos. Depois nós temos outros cânticos e hinos nas cartas de São Paulo. Né? Basta ver o hino da carta aos Filipenses, da carta aos Colossenses, o hino da carta aos Efésios. Nós temos também hino na carta de São Pedro. Né? Nós temos hinos nos Evangelhos, o Magnífico, com certeza, o Cântico de Zacarias, o Cântico de Simeão, Nunc Dimittis, que nós também rezamos na oração da noite, antes de dormir. Então, são vários cânticos, mas cantados por Nossa Senhora é só esse, o Magnífico, é o hino da Virgem Maria que nos chegou pelo Evangelho de Lucas. Tá certo? Mas é uma pergunta muito interessante. Né? Muito interessante. Será que temos mais alguma outra pergunta? Sim, vamos ver. Outra. Uma pergunta interessante. Se Maria foi batizada. Não, Maria não foi batizada. Né?
Maria foi concebida sem o pecado original. Maria recebeu uma graça maior do que o próprio batismo, já desde o primeiro instante da existência, participava plenamente da graça de Deus, não foi salva do pecado original e nem foi, no sentido, foi perdoada do pecado original, mas foi concebida sem essa mancha do pecado original, né? Então ela não foi batizada, né? Não foi batizada. Agora tem uma outra pergunta muito boa. Claro, me desculpe pela rapidez para responder, mas são respostas que mereceriam uma palestra inteira, né? Outra pergunta que tem aqui é: qual será o nosso próximo tema? Claro, já temos o nosso próximo tema. O nosso próximo tema é quinta-feira que vem, vocês devem saber, é dia de Corpus Christi, né? Dia 3 de junho. Então nós vamos fazer uma reflexão aqui nos nossos bastidores da Bíblia sobre a Eucaristia e a Bíblia. Prometo que vai ser uma coisa muito interessante, muito ligado à liturgia também, né? Como é que se relaciona a Eucaristia e a Palavra de Deus, como se relaciona essas duas mesas na missa, a mesa da palavra e a mesa do altar, o altar e o ambão. Então vamos ter essa reflexão sobre a Eucaristia e a Bíblia na próxima quinta-feira, né? Vamos ver. Uma outra pergunta que tem aqui sobre as lives que eu faço no Vaticano, certo. Não, então, todos os sábados, às 5h30 da tarde, muitos de vocês já acompanham, eu participo de uma live com 2 sacerdotes, 2 padres brasileiros, o padre Antônio Hofmeister e o padre Bruno Lins, que moram e trabalham no Vaticano, e todos os sábados tem uma live sobre história da igreja, da qual eu participo junto com eles, né, sobre história da igreja. São lives muito interessantes, vale a pena participar, vale a pena assistir. E se no sábado, às 5h30 da tarde, você não consegue assistir ao vivo, não há problema. Então, elas ficam disponíveis lá no canal do YouTube do Conexão Romana, né, ou também no meu canal do YouTube, também, Placimário Ferreira, tanto os vídeos dos bastidores da Bíblia, como também a Conexão Romana, tudo fica lá disponível, você pode assistir calmamente, tranquilamente, depois, ou reassistir, né? Então, sempre sábado, 5h30 da tarde, no YouTube e no Facebook Conexão Romana, temos lives também sobre história da igreja, né? Vamos ver aqui, tem mais outra pergunta. Essa plenitude de graça, Maria foi sempre cheia do Espírito Santo, guiando suas vontades e virtudes, ou como era a relação dela com o Espírito Santo de conceber Jesus? Há estudos sobre? Olha, aí nós temos, veja bem, Maria é cheia de graça desde o momento da sua concepção, desde o primeiro momento da sua existência. Então, como isso se desenvolveu, né, nós não temos como saber, com detalhes. O que a gente pode é fazer algumas reflexões sobre isso, né, sobre isso. Então, e que é um caso único, uma pessoa absolutamente santa, criatura de Deus, dependendo totalmente de Deus, passou por crescimentos, com certeza, a fé humana, com a graça do Espírito, ela passa por amadurecimento, por crescimento. Não é que Nossa Senhora era imutável, Nossa Senhora não é Deus, é uma criatura humana, é uma pessoa humana como nós, mas que passou por etapas de crescimento, né, sem conhecer o pecado. E se conhecer o pecado, não peca porque não quer, não peca desculpa, porque não pode, não peca porque não quer. É a plenitude da graça que não vê sentido nenhum, atração nenhuma em não ser totalmente de Deus, né? Não ser totalmente de Deus. Mas é um tema muito interessante, a vida da graça na Virgem Maria, né? Depois nós temos por que só o Evangelho de Lucas trouxe essa oração? Pergunta muito interessante da Socorro. Se vocês notarem, é Lucas que traz mais informações sobre Nossa Senhora. Basicamente, quem menciona mais Nossa Senhora é Lucas. Depois São João menciona só 2 vezes, a boda de Caná e na cruz. E São Mateus menciona ali na parte da infância de Jesus, né? Ali no nascimento de Jesus. Então, há uma antiga tradição em que fala que São Lucas teria até mesmo encontrado pessoalmente Nossa Senhora, tendo entrevista com ela,
ou mesmo que não tenha tido um contato direto, teve informações mais detalhadas sobre sobre a Virgem Maria e sobre o início da vida de Jesus, o nascimento e infância de Jesus. Então, é uma característica própria de Lucas, o capítulo 1º e o capítulo 2º, esses relatos sobre a infância de Jesus, né? Qual a idade que Maria foi envolvida pela sombra do Espírito Santo? Então, Nossa Senhora foi... Nós não temos certeza qual era a idade dela, mas era jovem, já era prometida em casamento. Então, a Virgem Maria devia ter ali entre 13 a 16 anos de idade. Então, os especialistas diferentemente mencionam idades, mas é mais ou menos aí entre 13 e 16 anos de idade. Era uma jovem, essa era a idade mais ou menos de uma moça se casar na época de Cristo em Israel, né? Qual livro o Senhor nos indica para conhecer melhor Nossa Senhora? Olha, tem tanta coisa boa. Vocês falam de livro, ó, estão vendo aqui, né? Realmente eu gosto muito dos livros. Os livros são nossos grandes amigos. Agora, um livro que eu posso depois postar no Stories, que é muito bom, é pequeno e muito bom, é o livro do Padre Francisco Fausto. Eu realmente sou fã, além de ser grande amigo, mas fã do Padre Francisco Fausto pelos seus livros, porque eles unem duas características muito raras: a profundidade, né, na doutrina da Igreja, na Sagrada Escritura, mas também a clareza, né, na exposição. Então, os livros do Padre Francisco Fausto, tem um site dele também, padrefausto.org.br, Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, é mais ou menos assim o livro. É um livro muito bom para aprofundar. Depois tem o livro A Fé Explicada. A Fé Explicada é bom para aprofundar todos os temas. Se você não leu ainda A Fé Explicada, por favor, compre, pegue emprestado, leia. É um livro para ler antes de ler qualquer outra coisa. A Fé Explicada, do padre Léo Trees, né, da editora Quadrante. É um livro verde, muito importante. E depois, para aprofundar ainda mais, temos o Catecismo da Igreja Católica. Infelizmente, poucas pessoas leem, mas por isso também há tanta dúvida, há também pouco crescimento na profundidade da fé e da vivência cristã, né? Nós vamos ter mais à frente, né, eu vou preparar, nós estamos preparando vários cursos, né, em vários níveis, nível básico, nível aprofundado e nível teológico, né? Nós vamos ter vários cursos, né? Posso até falar para vocês alguns já que estão sendo preparados. Então, eu já decidi uns 3 temas, né? Um vai ser sobre anjos e demônios, quem é quem, né? Um outro vai ser sobre o Apocalipse, o livro mais falado e menos lido da Bíblia, né? E depois também um sobre o que acontece depois da morte, o céu, o inferno e o purgatório, né? Então, já esses 3 cursos estão sendo preparados, então devem... Não sei quando é que a gente vai poder lançá-los, mas talvez aí no segundo semestre ou no início do ano que vem. Mas todos nós precisamos aprofundar, conhecer cada vez mais, né? Cada vez mais. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vocês hoje, que bom que perguntaram. Eu gosto muito de perguntas, viu? E eu gostaria de pedir a vocês para divulgar, né? Porque é divulgando que outras pessoas vão poder estar aqui conosco, né? Ouvir, refletir, pensar, receber uma dica de um bom livro, né? Voltar a rezar, voltar a ler a Sagrada Escritura, né? Porque já há 20 anos isso acontece, mas atualmente está grande demais o nível de desconhecimento dos católicos em relação à palavra de Deus e à doutrina da Igreja, a beleza da fé. E é o nosso objetivo aqui, no meu perfil, no Laboratório da Fé, com o Bastidor da Bíblia, com as lives com o Padre Bruno e o Padre Antônio no Conexão Romana e tantas outras coisas boas que vamos ter na frente, né? Eu estou pensando aí em algo especial em agosto para preparar o Dia dos Pais, algo com São José, né? Nós vamos ter um negócio muito legal, né? Uma temática de aprofundamento na vivência familiar, sob o exemplo de São José, né? Então, tem muita coisa boa. Peço a oração de vocês, peço a colaboração de vocês, para juntos podermos levar e expandir a boa doutrina, a sadia doutrina da Igreja, a doutrina de sempre,
né? A doutrina, a verdade da fé proclamada pelos papas, pelo Papa Francisco, pelo Papa João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, todos os papas, pelos bons teólogos, pelos santos da igreja, né? Vamos ter palestras também, quando passar esse período de pandemia, presenciais também. Então, vamos ter muitas e muitas iniciativas. Nós queremos fazer do Laboratório da Fé uma grande plataforma de doutrina cristã de alta qualidade. Por isso, essa iniciativa modesta, que é inicial, que são os bastidores da Bíblia, é a tentativa de oferecer a você, que está participando agora, uma degustação bíblica em alto estilo. Em alto estilo, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês hoje aqui, agradecer a todos que já vêm todas as quintas-feiras. Quem está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Também sigam o meu perfil, sigam também o meu canal no YouTube. Eu vou postando também esses vídeos aqui dos bastidores da Bíblia lá também. E ao longo da semana eu vou também publicando questões, frases que eu acho interessantes, obras que estão sendo publicadas, muitas coisas interessantes que vão aparecendo, né? E não se esqueça, então, próxima quinta-feira, Corpus Christi, é feriado, mas vamos estar firmes aí, 9 da noite, sobre a Eucaristia e a Bíblia. E agora, neste sábado, sobre História da Igreja, live direto do Vaticano, eu de Brasília e os 2 sacerdotes do Vaticano juntos sobre a história da Igreja. Estamos vendo o início da Igreja com as viagens missionárias de São Paulo, tá certo? Uma boa noite a todos vocês e possamos juntos com a Virgem Maria agradecer a Deus pela sua grandeza e que também Deus possa ser grande na nossa vida, nos abrirmos a Ele e que a nossa alma, como a alma da Virgem Maria, possa engrandecer o Senhor. Boa noite a todos e muito obrigado.